quem tá falando é o Davi, eu sou o Felipe e nós somos os Fit Bros. Então, galera, no vídeo passado a gente prometeu que a gente ia trazer um vídeo sobre alimentação. Então é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Bora lá? E outras, calma aí, rapidão. Deixa o like aí, se inscreve no canal se você caiu de paraquedas nesse vídeo. Então, bora lá pro vídeo. Antes de falar de alimentação, a gente vai fazer um crepe delícia. De quê? De aveia e mel. Galera, os ingredientes dessa receita são banana, ovo, canela e aveia. E aveia. No caso. Panquequinha pronta, agora a gente vai pra mesa comer e também eu vou jogar um melzinho pra ficar, ó, delícia, pique mosca. Vocês aceitam? Galera, terminamos de comer. Agora a gente vai falar sobre alimentação, né? Só que quem vai falar sobre alimentação não vai ser a gente, vai ser a nossa Nutri. Então fiquem com o vídeo, galera, tem um papo mó legal pra falar com vocês. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Tatiana Fernandes e eu sou a nutricionista dos Fit Bros. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito da alimentação. Então, para iniciar, eu quero falar para vocês que a nutrição, a alimentação, ela é a base de qualquer estilo de vida saudável. E quando eu falo, pessoal, em alimentação saudável, eu falo basicamente em comida de verdade, ok? O que é comida de verdade? É o que a natureza nos ofereceu. Então, visualizando uma alimentação saudável, a gente pensa ali sim em valor calórico, mas ao contrário de tudo que a gente já ouviu ao longo de uma vida inteira, não é só calorias. E as calorias, elas não são iguais. O que isso significa? Significa que 100 calorias de brigadeiro não é igual de 100 calorias de uma carne. O nosso corpo metaboliza essas calorias de uma forma diferente em relação aos nutrientes. Então, não somos só calorias, não vamos só colocar isso na balança, tá? Nós vamos distribuir isso bem certinho dentro dos nutrientes. Ok, então vamos facilitar todo esse processo. A gente precisa então sim de um valor calórico por dia, então a gente precisa atingir a necessidade mínima de calorias para a gente conseguir então manter o nosso corpo. A gente vai aumentar essa quantidade de calorias se a gente quer aumento de massa muscular, se a gente quer aumento de peso de uma forma geral, e a gente vai diminuir esse total de calorias se a gente quer uma redução de peso, inclusive na infância, tá? Claro que essa restrição não precisa ser grande, mas ela precisa acontecer. Então, no caso dos Fit Bros, que a gente está trabalhando aí com exercício físico, a gente está trabalhando com uma musculação, a gente está trabalhando sim com uma construção muscular. Então a gente, no caso deles, né, eu como nutricionista deles, elaborei um plano alimentar, então calculei a necessidade calórica, que é feita através do metabolismo basal, são cálculos que são feitos, né, isso o nutricionista de vocês pode fazer. Então calcula metabolismo basal. Metabolismo basal é aquela necessidade mínima de energia para a gente se manter como está, ou seja, em inanição.
só para funcionar pulmão, coração, rim, circulação, tá? E aí a gente adiciona o fator atividade. Então são as atividades do dia a dia junto com a atividade física. Então se essa atividade física é leve, ela tem um valor para cálculo, se ela é moderada, ela tem um valor para cálculo e se ela for intensa, ela tem outro valor para cálculo. Fechando esse valor calórico total, a partir deste número, então vamos colocar aí um exemplo, 2.500 calorias, 2.000 calorias, isso é muito individual, tá? O valor calórico total é pessoal, tá? Então aqui eu tô colocando um exemplo só para vocês entenderem melhor essa questão. Então, a partir desse valor calórico total, a gente faz a distribuição em macronutrientes, ou seja, quanto desse total, vou colocar 2.000 calorias para a gente arredondar nossa conversa aqui, o quanto dessas 2.000 calorias vão ser provenientes de carboidratos, de proteínas e de lipídios. Carboidratos, proteínas e lipídios são considerados os macronutrientes. Então, são os nutrientes que a gente tem que consumir em quantidades grandes, tá? Carboidratos têm a função de fornecer energia apenas. Proteína tem função de reparação celular, de construção celular. Muito do nosso metabolismo está relacionado à proteína, todas as reações bioquímicas que a gente faz está relacionado à proteína, também à hidratação. Então a função, digamos, principal está relacionada em construção de células, de tecidos, né, de músculos. E os lipídios têm a função, então, também de produção de energia, né? A gente chama os lipídios como uma energia armazenada, mas também tem várias outras funções no nosso organismo. Então, produção de hormônios está totalmente relacionada a gorduras, que são lipídios. Então, a gente vem aí de um histórico de que gorduras não são boas. Não, gorduras são boas, desde que a gente saiba escolher essas gorduras. Então, se essas gorduras são provenientes da natureza, lembra quando a gente fala de gordura de verdade? Então, quando a gente fala de gordura de verdade, é falar de uma carne que tem uma concentração de gordura, é falar de um leite integral e não de um leite desnatado, é a gente falar da gordura que já vem com o próprio alimento e não da gordura da indústria. Não da gordura de adição, da gordura vegetal hidrogenada, da gordura vegetal de um óleo, né? Um óleo de soja, um óleo de milho. Não, vamos falar de gorduras boas. Então, gordura da manteiga, gordura do azeite de oliva, gordura do coco e a gordura natural de cada um dos alimentos. Então, entendido isso, a gente tem um total de calorias. Deste total de calorias, a gente vai distribuir em carboidratos, proteínas e lipídios. Aqui, no caso de exercício físico, de musculação e de alimentação saudável, a gente distribui uma média aí de 20 a 25% do total dessas calorias em proteínas. A gente divide aí cerca aí de 30 a 40% do total dessas calorias em gorduras e o restante, o total aí na média de 40 a 50% do total dessas calorias em carboidratos. Feito isso, a gente tem um cálculo e nesse cálculo nós, profissionais nutricionistas, vamos ali e desenvolvemos o plano alimentar baseado nesses números. Então ali eu vou jogar no meu programa e eu vou calcular de um dia inteiro como é que vai ser então, café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, e isso tudo eu vou desenvolver conforme o hábito, né, do cliente. Então, no caso aqui, conforme o hábito dos meninos, a gente desenvolveu então um plano alimentar específico para eles, com valor calórico total e toda essa distribuição de macronutrientes, então carboidratos, proteínas e lipídios. Vamos conversar um pouquinho sobre esses macronutrientes para depois a gente falar um pouquinho de micronutrientes, tá? Então, carboidratos têm a função de promover energia para o nosso corpo. Opa, energia, a gente precisa de energia, são crianças, são ativas, fazem exercício físico com bastante regularidade e com intensidade, então eles precisam sim de carboidrato.
Aí aqui a gente vai trabalhar com carboidrato do bem. O que é carboidrato do bem? É a gente deixar de lado farinhas, açúcares e industrializados. Então, todo e qualquer carboidrato que não tenha como base farinha, açúcar industrializado, a gente vai utilizar. Então, o que é carboidrato? Batata, batata doce, arroz, mandioca, né? Então, a gente vai trabalhar com esta base. Tem muitos vegetais que têm uma boa concentração de carboidrato também. Aqui eu tô falando de um bruto, mas dentro do cálculo, os vegetais também vão entrar e vão contabilizar isso tudo, né? Aí a gente passa então para as proteínas. Fontes de proteínas principais são as carnes, né? Então, eu digo que nós somos carnívoros por espécie, ou seja, a espécie humana é carnívora, então a carne faz parte da nossa alimentação e é extremamente necessária para a nossa alimentação, e grande parte da proteína que a gente ingere deve vir então de produtos cárneos, né? Da carne como fonte de proteína. Aí a gente coloca aqui todo e qualquer tipo de carne, né? Então, carne de gado, carne de frango, né? De diversas aves, carnes de peixes. Entram aqui todos os ovos, não só ovos de galinha, ovo de pato, ovo de avestruz, né? Em alguns locais isso é até mais comum. Leite também é uma excelente fonte de proteína. Queijos são excelentes fontes de proteínas, iogurtes sem adição de açúcar são boas fontes de proteínas, mas também existem boas fontes de proteínas a partir de produtos vegetais. Então, por exemplo, feijão é uma excelente fonte de proteína, ervilha é uma excelente fonte de proteína, que são chamadas leguminosas. Inclusive no Brasil, a pirâmide alimentar, ela tem um quadradinho a mais dedicado às leguminosas, porque é um hábito do brasileiro consumir o feijão diariamente, né? E é uma boa fonte de proteína. E em relação às gorduras, então a gente vai perder o medo de gordura, mas não vamos perder a mão para a gordura, tá? Então, as principais fontes de gordura, normalmente elas já vêm junto com a proteína, então a gente olha lá, o ovo é uma excelente fonte de gordura, as carnes são excelentes fontes de gordura, mas aí a gente usa a gordura para cozinhar, porque a gordura é que dá palatabilidade, a gordura é que dá o sabor ao alimento. Então, a gente não come só por nutrição, né? A gente não come só para manter o nosso corpo, a gente come também por prazer. Então, não adianta a gente comer alguma coisa que a gente não gosta ou que a gente não tem um prazer em comer. Então, essa é a função da gordura. Dentro da gordura, a gente vê nata, a gente vê creme de leite, a gente vê manteiga, a gente vê os azeites. Eles são muito utilizados como bases, né? Como molhos para as nossas preparações mesmo do dia a dia, né? A gente tem aí boas fontes de gordura animal, mas a gente também tem boas fontes de gordura vegetal. Eu gosto muito, por exemplo, das oleaginosas. Nozes, castanhas, amêndoas, o abacate é uma excelente fonte de gordura, o coco é uma excelente fonte de gordura, então a gente consegue organizar essa nossa alimentação do dia a dia de uma forma bastante saudável e com comida de verdade, tá? E aí, claro, a gente vai então direcionando isso conforme a preferência do cliente, né? Conforme a preferência de cada um de vocês, a gente vai então individualizando essa prescrição nutricional. Além então do valor calórico de macronutrientes, a gente tem também os micronutrientes. Micronutrientes são tão importantes quanto macronutrientes, mas o nome já diz, micro, porque a gente precisa deles numa quantidade muito menor. Quais são eles? Vitaminas e minerais. Então aqui a gente cita todos os tipos de vitaminas. Vitaminas lipossolúveis, que elas vêm junto com a gordura do alimento. Vitamina A, vitamina D,
vitamina E e vitamina K, são as chamadas vitaminas lipossolúveis. A gente vai conversar bastante em relação à vitamina D, que está muito relacionada à imunidade, que é a vitamina que é proveniente do sol e que hoje em dia a gente já entende que ela já nem é mais uma vitamina, ela é um pró-hormônio. 100% das nossas células têm receptores para vitamina D. Então é um assunto vasto e bastante interessante e que a gente tende a ter deficiência dessa vitamina, justamente porque a gente já não se expõe mais tanto ao sol, a gente está sempre com protetor solar e a gente naturalmente tende a comer menos gordura por causa do medo que a gente tem da gordura aí dos últimos 50 anos para cá. E aí existem também as vitaminas hidrossolúveis, então que são solúveis em água. E aí a gente vê as vitaminas do complexo B, então B1, B2, B3, B6 e assim por diante. A B12, que tem bastante concentração na carne vermelha. Cada uma dessas vitaminas, a vitamina C, bastante falada agora em função de imunidade e tudo mais, cada uma dessas vitaminas elas tem uma função específica no nosso corpo. Só que a concentração que a gente precisa via alimentação ela é muito pequena. Então se a gente consome ali acerola, que é uma excelente fonte de vitamina C, a gente come ali 6, 7 acerolas no dia, a gente já tem a nossa concentração total de vitamina C. E assim por diante, né? E ainda nós temos os minerais, então ferro, zinco, cobre, selênio e assim por diante. Então eles estão juntos dentro do alimento. Então o alimento ele é composto de nutrientes e os nutrientes são esses, macro e micro. Então se eu vou comer uma refeição, eu estou comendo uma alimentação que nada mais é do que um coquetel de nutrientes, né? De macronutrientes e de micronutrientes. Por isso a grande importância da gente realmente comer comida de verdade. As nossas células do nosso corpo, elas se renovam todos os dias. E a matéria-prima de construção dessas células é justamente a nossa alimentação, ou seja, os nutrientes que a gente consome no nosso dia a dia, tá? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, escreve aí, vai falando que a gente vai esclarecendo de uma forma melhor, tá? Outra coisa muitíssimo importante dentro dessa nutrição de qualidade de vida, essa nutrição saudável, é a água, tá? Então a água, tem água nos alimentos, mas a gente precisa muito de hidratação correta, né? Inclusive foi feito um post essa semana falando sobre hidratação, falando a importância da água, né? E aí eu posso até deixar aí aberto aqui pra gente conversar um pouquinho sobre a água, né? Foi uma pergunta que veio pros meninos, né? Questionamento sobre a água aqui, ó. A água tem alguma função extra além de hidratar? Ela limpa, ela transporta toxina, como é que funciona, né? Então, sim, eu digo e eu brinco que nós somos um grande aquário, né? Porque todas as nossas reações bioquímicas são feitas a partir da água. Então, eu digo que não adianta limpar o peixe se a gente não limpa a água desse aquário. Então sim, a hidratação ela é muitíssimo importante. Existem vários cálculos em relação à hidratação. Normalmente a gente trabalha aí com 30 a 40 ml por quilo de peso por dia, mas também existem tabelinhas, né, que inclusive foi colocado lá no Instagram para vocês verem, tabelinhas por faixa etária em relação à necessidade da hidratação. E quando eu falo hidratação, eu não tô falando só em água, né, então eu tô falando em todos os líquidos que a gente consome. Então, uma fruta que tem uma concentração maior de água, como a melancia, por exemplo, é contado como hidratação. A gente, para facilitar, conta como água, né? Então, tem que tomar 2 litros de água por dia. Mas todos esses outros alimentos contêm uma concentração também dessa hidratação, tá? Então, em relação a isso, eu pontuei aqui para vocês, ó. É a água que realiza o transporte do oxigênio e dos micronutrientes para todas as células do corpo. Ou seja, o nosso sangue ele é fluido porque a base dele é
água, né? 75% do nosso cérebro é composto de água. Vocês têm noção, gente? Olha a importância da hidratação. 83% do nosso sangue é composto de água, né? Então, se a gente não toma boa quantidade de água, todas essas estruturas, elas não funcionam da forma com que elas deveriam funcionar, né? A água ajuda a transformar o alimento em energia. Por que energia? Caloria. Caloria é uma unidade de calor, que significa energia, né? Está muito relacionado à absorção de nutrientes, está relacionado à regulação da nossa temperatura do corpo, né? Então, uma boa hidratação ajuda a gente a sentir menos calor e também a sentir menos frio, que é justamente regular a temperatura corporal, né? E assim por diante. Então, ele tem um post bastante explicativo sobre hidratação e, claro, que ficando mais dúvidas, a gente vai dando sequência, né? Que mais que eu quero conversar com vocês nessa parte aí inicial, né? Então foram algumas perguntas que vieram no canal, no Instagram e tudo mais, tá? Então, se existe uma quantidade ideal de macronutrientes, existe, é baseado então no indivíduo, peso, altura, sexo, idade e nível de atividade física. Então a gente precisa desses 5 fatores para poder definir valor calórico total e desse valor calórico total fazer a distribuição por percentuais, ou ainda a gente faz o cálculo primeiro da proteína, fazendo grama de proteína por quilo de peso por dia, e aí faz a distribuição, tá? Isso são cálculos profissionais, né? Outra pergunta que veio aqui: existe um momento ideal para consumo de cada um desses nutrientes? Então, na verdade, assim, não existe um momento do dia ideal para. O que a gente precisa é consumir todos eles ao longo do dia inteiro. Mas, por exemplo, os meninos que treinam, tá? Então, quando a gente vai falar em pré-treino, em pós-treino, a gente não vai falar só em suplementação, a gente vai falar em alimentação, porque a suplementação, o nome já diz, é um complemento, é um suplemento. Então, é um suplemento daquilo que a pessoa não conseguiu via alimento. Então, a gente trabalha, por exemplo, com pré-treino com uma concentração maior de carboidrato. Para quê? Para dar energia para o treino. E no pós-treino, a gente trabalha com uma concentração um pouco maior de proteína, por exemplo. Por quê? Porque é o momento da recuperação das estruturas musculares. Então, aqui a gente pode, inclusive, interligar caloria e proteína, né, como um pós-treino. Então, não que tenha um horário certo para. A gente pode distribuir isso ao longo do dia como um valor total, que é o mais importante, mas a gente pode estratificar em alguns momentos do dia. Não que isso faça a diferença, tá? No momento final é que isso vai fazer. Ou seja, se a gente fizer isso todos os dias da forma correta, a gente já tem esse resultado, tá? A outra pergunta foi em relação à água. E aí veio uma perguntinha em relação a suplementos, as vitaminas, quais os horários, as funções. Eu acho que isso cabe um vídeo. De repente, o próximo vídeo a gente pode falar inteirinho sobre suplementação. Então, se vocês tiverem algumas dúvidas, se vocês quiserem saber alguma coisa mais em específico, dá para questionar, dá para perguntar e a gente vai trabalhando em cima disso, tá? Basicamente, essa parte introdutória de alimentação era isso. Claro que as perguntas vão surgir e eu gosto muito de responder pergunta, porque daí a gente foca na dúvida de vocês, né? A gente pode falar, aqui eu tô falando de uma forma mais ampla, mas a gente pode falar mais especificamente, sim, em relação à alimentação do dia, né? O que comer no café da manhã, os meninos inclusive já postaram lá o cardápio deles, né? O que comer nos lanches intermediários, no almoço, no jantar, o que disso é carboidrato, é proteína, é lipídio, o que disso é vitamina, é mineral, né? E tudo mais. E a gente vai organizando tudo isso. Combinado, pessoal? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Prazer imenso estar aqui novamente conversando e até o próximo vídeo. Até logo! E aí, pegaram a visão? Galera, no próximo vídeo a gente vai falar sobre um tema show. K2, ômega 3, aminoácido,
creatina. E fica ligado no próximo vídeo. Suplementação. Criança pode ou não pode? Falou, galera! Valeu, abraço! Falou! Uhul.